Olá pessoal, beleza? Sou o Paulinho, professor de matemática. Estamos mais uma vez aqui para poder conversar um pouquinho. E hoje o nosso bate-papo, a nossa aula, ela vai girar em torno de função exponencial, juros compostos e progressão geométrica, certinho? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa aula de hoje, um lembrete para você. Se esse canal tem te ajudado na preparação para o Enem, nos seus estudos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Novos vídeos surgirão em breve, tentando ajudar você aí na sua preparação nos seus estudos, tá certo? E se esse vídeo, essa aula de hoje também foi bacana, foi interessante, você achou legal, não esquece de no final desse vídeo dar aquela curtida bacana, tá certo aí? Beleza? Vamos começar? Então, gente, como eu falei com vocês inicialmente, a gente vai falar um pouco hoje sobre função exponencial, juros compostos e progressão geométrica. Geralmente, esses assuntos eles são trabalhados de forma independente. A gente estuda isso separadamente. A gente estuda tudo sobre função exponencial, aí depois estuda juros compostos, matemática financeira, tem um capítulo para isso, não é isso? E aí depois a gente pega a progressão geométrica, também estuda tudo separadamente. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: será que esses três assuntos têm uma relação, têm uma conexão? Será que função exponencial, progressão geométrica e juros compostos, será que esses assuntos estão conectados? E como que o Enem trabalha com isso? Né? Como que o Enem cobra? Como que são as questões do Enem quando a gente pega esses assuntos? A gente já trabalhou um pouquinho no vídeo anterior e a gente já viu que função afim, progressão aritmética e juros simples tem uma relação direta. Perfeito? Então daí dá para a gente deduzir que progressão geométrica, função exponencial e juros compostos, né, talvez tenham essa relação também muito próxima, né, tem essa afinidade aí. Mas antes da gente conversar sobre essa correlação, essa interação entre esses temas, esses assuntos, eu acho que é bacana a gente fazer uma revisão rápida, né, trabalhar alguns conceitos básicos, tanto de função exponencial, como progressão geométrica e juros compostos, tá certo? A gente vai trabalhar um pouquinho desses temas, a gente vai olhar, estudar, revisar aqui rapidamente o que é essencial a gente saber, o que a gente precisa saber, o que você precisa saber quando for estudar e se preparar aí para o Enem, quando você estiver em casa aí nos seus estudos, o que é importante e essencial, o que eu não posso deixar de saber sobre esses temas, tá certo? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a relação direta entre esses assuntos. Beleza? Vamos começar então com função exponencial? Vamos lá então. Então, quando fala-se em função exponencial, lembra a palavra expoente. Eu estou trabalhando com um tipo de função onde a minha variável independente x, ela se encontra no expoente. O modelo básico de uma função exponencial, ela tem essa formatação aqui, ó. F de x, eu vou colocar do jeito literal, né? Vou colocar aqui de um modo genérico, geral, e depois a gente vai dar alguns exemplos do que isso significa, tá? Mas uma função exponencial ela tem essa formatação aqui. F de x igual a um k vezes um a elevado a x mais um c, ou eu posso reescrevê-lo assim, y igual a um k vezes um a elevado a x mais c. Paulo, o que é isso? Paulinho, o que é isso? Pelo amor de Deus, vamos lá, gente, é muito simples, tá bom? Nada de viajado. O importante aqui é a gente entender que quem está variando aqui são esses elementos. A minha variável independente e a minha variável dependente. Esses são os elementos principais. O C, o K são constantes dentro do meu problema, dentro da minha função, tá? O X é o que nós chamamos de variável independente e ela se encontra se encontra no expoente dessa função. Dentro dessa função, o meu x está no expoente. E o y é a minha variável dependente, ela depende de x. Y e f de x simbolizam a mesma coisa, tá certo? Então, pelo fato da variável independente estar no meu expoente, eu falo que essa função é uma função exponencial. O a nós vamos chamar de base. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor dessa base. E o meu K e o C são constantes, são valores constantes, tá bom? Vou te dar alguns exemplos aqui só para você entender. Vamos pegar, por exemplo, a seguinte função, f de x igual a 2 elevado a x.
Nesse caso aqui, ó, o meu x está no expoente, é a variável independente. E a f de x é meu y. Y depende de x. Variável independente no expoente, a função é o quê? Exponencial. E Paulo, e esse k e esse c, onde que eles aparecem nesse exemplo que você está colocando? Simples, tá? Aqui, por exemplo, quem está fazendo o papel da base? Quem está fazendo o papel da base é o 2. O 2 é a minha base, ok? Quem está fazendo o papel da constante que está multiplicando essa base e o expoente, está aqui do ladinho, ó. É o número 1. O 1 é a minha constante k multiplicativa que aparece aqui. E a minha constante c é uma constante que aparece, uma constante aditiva. O c vale quanto aqui? 0. Então, essa função aqui, ela segue exatamente esse modelo? Sim, onde a minha variável x independente está no expoente, o b é a base dessa função exponencial, o k vale 1 e o c vale 0. Então, essa aqui é um tipo, essa função f de x igual a 2 elevado a x é um modelo de função exponencial. E existem outros modelos também. Por exemplo, vou escrever aqui uma g de x igual 5 vezes meio elevado a x menos 1 mais 4, por exemplo. Essa é uma função exponencial. Ah, quem é a minha base aqui, Paulinho? Ó, minha base está aqui, galera. Ó. Minha base é meio. Aqui está a minha base. Esse camarada aqui está fazendo o papel da constante c. E esse elemento aqui, o 5, está fazendo o papel da constante o quê? K. Variável no expoente, variável independente no expoente. C, K. Então, realmente, essa função também segue um modelo de função exponencial. Tá certo, gente? Essa função exponencial, você já deve ter ouvido falar dela em outras áreas, né? Quando você vai estudar química, por exemplo, e fala de tempo de meia-vida, função exponencial está lá. Quando você fala de crescimento populacional em biologia, né, você vai falar lá de indivíduo, né, de comunidade, crescimento populacional, aí você fala desse cara aqui, de função exponencial. Ah, quando a gente trabalha lá em geografia também, teoria malthusiana, quando fala lá de crescimento populacional, também fala de progressão aritmética e fala de progressão geométrica. Então, função exponencial, assim como a função afim e os outros tipos de funções, esse tipo de cara aqui, a função exponencial, ela está presente em outras áreas do conhecimento. E o Enem, isso é um prato cheio para o Enem, porque é uma forma de se explorar esse assunto aqui em outras áreas. Né? Então, função exponencial no Enem, tempo de meia-vida, teoria malthusiana, crescimento populacional, tudo fala dessa tal de função exponencial. Tá certo? Não sei se vocês observaram bem, mas aqui propositalmente eu coloquei a base aqui diferente, tá? Aqui eu coloquei uma base que ela está entre 0 e 1. A base aqui é 0,5, 1 sobre 2. Essa base aqui, ela está entre 0 e 1. 0,5, meio é um valor que está compreendido entre 0 e 1. E o 2 aqui é um valor maior do que 1. Tá certo? Então, essas bases, pelo fato de ser maior, as bases que forem maior do que 1 e as bases que estiverem compreendidas entre 0 e 1, isso vai alterar o comportamento do meu gráfico, tá bom? O gráfico dessa função exponencial. Olha que interessante. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre gráficos. Tá? Só para você entender, eu vou voltar exatamente nessa função aqui para você entender esse conceito gráfico. Se eu pegar y igual a 2 elevado a x, tá? Vou pegar essa função aqui. Como a gente constrói o gráfico de uma função? A gente atribui valores para x para encontrar o y. Eu vou pegar essa função mais simples para que a gente consiga entender o comportamento. Então eu vou escolher alguns valores de x aqui, aleatórios, arbitrariamente. Vou pegar o x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Só até aqui, para a gente poder entender. E vou atribuir o valor de x aqui e vou encontrar o meu y, para ver o que está acontecendo. Qual que é o comportamento gráfico dessa função, tá? Então, quando x é 0, aqui aparece para mim 2 elevado a 0, que é igual a quanto? 1. Tá? Quando x é igual a 1, aqui aparece para quem o quê? Para mim, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá quanto, galera? 2.
Quando x é igual a 2, aqui dá o quê? 2 ao quadrado, que é 4. Quando x é igual a 3, aqui aparece 2 ao cubo, que é igual a quanto? 8. Olha que interessante. O que essa função faz para mim? Ela dobra, sempre vai dobrando, à medida que eu vou variando o x de 1 em 1, ela dobra o valor do meu y, tá? Então, 2 elevado a 0, 1, 2, 4, 8. O próximo valor para x4, 16. X igual a 5, 32. Então, essa função ela tem o papel de fazer o quê? De dobrar o valor de y, variando o x unitariamente. Varia o x do 0 para o 1, do 1 para o 2 e assim sucessivamente. Então, quando eu for construir o gráfico dessa função, olha que interessante. Vou fazê-lo aqui, ó. Então, o gráfico dessa função aqui, y e x. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Tá? Quando x é igual a 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 2. y2. Quando x é 2, o y já é 4. Eu nem vou marcar o 3, porque vai ficar lá em cima, né? Aqui é 4. Quando x fosse 3, seria 8. Olha o comportamento gráfico dessa função. Essa função, ela tem exatamente esse comportamento. Tá? Por que, Paulo, aqui esse gráfico, pelo que você está colocando aqui, esse gráfico parece que nunca vai tocar o eixo x? Porque para 2 elevado a x, esse número, esse valor, esse y, ele nunca vai zerar. Olha que interessante. Todas as vezes que eu colocar aqui um valor para x, eu nunca vou conseguir fazer, e você também não, a gente nunca vai conseguir fazer com que 2 elevado a x seja igual a zero. O que isso quer dizer? Você pode atribuir aqui qualquer valor de x que você queira, um valor positivo, um valor entre 0 e 1, até um valor negativo. Vamos, por exemplo, colocar o x igual a menos 1. 2 elevado a menos 1 é o quê? Só você inverter, né? Expoente negativo, você inverte e troca o sinal do expoente. Isso aqui vai dar 0,5. Quando x for igual a menos 2, dá 2 elevado a menos 2. Isso dá 1/4, 0,25. Isso aqui, gente, vai ficar um valor muito... Por mais que eu pegue valores negativos aqui, os valores vão se aproximar de zero, mas jamais chegarão até zero. Por mais próximos que sejam, jamais serão iguais a zero. Nenhum dos valores que eu pegar. Tá? X positivo, x negativo. Então, é como se esse eixo x aqui, ele tivesse um papel importante de limitar o comportamento gráfico dessa função. Daqui a pouco a gente vai falar desse camarada, tá? A reta que faz a limitação do gráfico. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o importante nesse momento é que você saiba que esse camarada aqui, esse gráfico jamais vai tocar o eixo x, nessa circunstância. Tá certo? Então, gente, diante disso, esse é o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Vocês percebem que esse gráfico aqui, esse 2 que está aqui, ele é um valor, a minha base, nesse caso, é maior do que 1. O 2 é a base. E eu estou vendo que a base eu chamo de A, tá bom? Então, a base é maior do que 1. Então, todas as vezes que a base for maior do que 1, 2, 3, 5, a função terá um comportamento crescente. Tá? Então, todas as vezes que a base for maior do que 1, a função exponencial terá um comportamento de uma função crescente. Eu acho que vale a pena a gente anotar isso. Tá? Vou apagar esse cantinho de cá, para a gente poder fazer essa observação muito importante. Então, vou colocar aqui, ó, importante, tá bom? Para a gente não esquecer.
Então, todas as vezes eu tenho a função exponencial com a base maior do que 1 e eu tenho a função exponencial com base entre 0 e 1. Tá? Se eu pegar o comportamento gráfico, então, da base maior do que 1, a minha função exponencial, vou colocar aqui y elevado a elevado a x, uma bem básica, tá? E vou colocar a outra aqui também. Tá? Aqui eu vou colocar y também a elevado a x. São essas duas funções que eu estou desenhando. Se a base for maior do que 1, a minha função será uma função crescente. Então, esse aqui é o comportamento gráfico. Eixo x, eixo y. Esse ponto aqui, como nós vimos, para essa função é 1. E se a base estiver entre 0 e 1, a função que eu acabei de apagar aqui, por exemplo, é meio elevado a x menos 1. Né? 2/3 elevado a 2x menos 4. Quando essa base for um valor que estiver compreendido entre 0 e 1, a função seria uma função o quê? Decrescente. Tá? Então, esse seria o comportamento. Então, aqui x e y, e aqui seria 1. Aqui é o 0. Tá? É muito bobo o que eu vou falar, mas me ajuda a gravar um pouquinho, né? Só para você ter um pouquinho de ideia, né? Ter um raciocínio um pouco melhor. Vou só consertar meu gráfico aqui, que ele ficou muito torto, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. Ótimo. Aqui o eixo x. Mas todas as vezes que eu penso na função exponencial crescente, eu penso no avião decolando, né? E todas as vezes que eu penso na função exponencial decrescente, eu penso no avião aterrissando, tá? Coisas da minha cabeça, mas talvez te ajude por alguma coisa. E se não ajudar também, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o avião decolando, o avião aterrissando. Função exponencial A maior que 1, avião aterrissando, o A compreendido entre 0 e 1, que é a minha base. Tá certo? Nós conversamos um pouquinho, aqui acho que é importante a gente parar esse momento, para a gente poder falar, puxa, Paulo, você tinha falado do camarada aqui, que ele limita o meu gráfico, né? Essa reta aqui, que é o meu eixo x, nesses casos aqui, das funções mais elementares, vocês estão vendo que essa reta está fazendo o papel de limitador do gráfico. O gráfico ele nunca vai tocar o eixo x nesses casos. Então o eixo x ele está fazendo um papel muito importante e que muitas vezes a gente não se atenta a esses elementos, a esses nomes. Essa reta aqui que limita o gráfico da função exponencial é chamada de assíntota, tá? Se escreve assim, ó. Vou até colocar aqui, ó, nesse caso o eixo x, assíntota. O que é assíntota? Essa reta que faz exatamente a limitação, de modo que o gráfico da função não toca a reta assíntota. Ela não toca, ela não interfere, ela não intercepta. Tá? E o eixo x está fazendo esse papel de assíntota. Tá? Então, na função exponencial, a assíntota sempre será uma reta vertical. Tá certo? É interessante a gente entender isso. Vou até colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, o eixo x está fazendo o papel da assíntota. E aqui também. Tá? E sempre, vou escrever aqui embaixo, na função exponencial, sempre a minha assíntota será sempre horizontal. Sempre a minha assíntota vai ser horizontal, tá, pessoal? Muito importante a gente entender isso. E talvez tem duas perguntinhas que estejam girando na sua cabeça. A primeira perguntinha fala assim, poxa, Paulo, mas se a assíntota é horizontal, sempre será o eixo x? É a primeira pergunta. Será que na minha função exponencial sempre a assíntota será o eixo x? Não, gente, nem sempre vai ser o eixo x. Mas ela sempre será horizontal. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo para responder a sua pergunta. É sua pergunta, não é minha, tá?
Faz de conta que essa pergunta é sua. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês em que a assíntota não é exatamente necessariamente o eixo X, tá? A outra pergunta que você poderia me fazer é: puxa, Paulo, você falou que a base pode ser maior do que 1 e está entre 0 e 1. Mas eu não posso ter uma base negativa? Por exemplo, menos 2 elevado a x. Assim, ó. Menos 2 elevado a x. Tá? Isso aqui, Paulo, pode ser uma função exponencial, não é verdade? Infelizmente não, tá, gente? Função exponencial, o comportamento gráfico é esse que a gente está discutindo aqui. Essa função aqui, ela não vai ter um comportamento gráfico semelhante ao que a gente está discutindo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o expoente negativo eu tiver um valor par aqui, o valor do y vai ser positivo. Mas se eu pego uma base negativa e o expoente for ímpar, o resultado disso aqui vai dar um valor o quê? Negativo. O meu gráfico ele vai ficar todo pipocado, ora com y positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo, e é logicamente que o comportamento não será um comportamento semelhante a esse que a gente está colocando aqui. Então, no final das contas, isso aqui que eu estou colocando no cantinho superior, ó, estou riscando para você. Isso aqui não é função exponencial. Para ser função exponencial, a base tem que ser maior do que 1 ou tem que estar entre 0 e 1. Senão, isso não caracteriza função exponencial. Ok, turma? Então, essa pergunta está respondida. E agora, Paulo, volta na questão da assíntota. Vou apagar aqui, galera. Ó. Tá? Voltemos à questão da assíntota. Vamos pegar uma outra função. Vamos pegar um outro exemplo. Então, vou colocar assim, ó, outro exemplo. Um outro exemplo. Vou pegar bem semelhante para você não perder de vista o gráfico que a gente acabou de construir. Eu vou pegar o y igual 2 elevado a x mais 1. Tá certo? Me ajuda aí, mesmo você aí de casa, de onde você está assistindo o vídeo. Não sei onde você está vendo, né? Mas vamos pegar esse exemplo aqui e vamos identificar o valor do A, da constante K e do C. Vamos lá? Ó, esse camarada aqui é o meu C. A minha base está aqui, que é o meu A. E aqui do ladinho, ó. Vou colocar aqui igual. Do ladinho aqui tem o número 1, não tem, gente? Ó, essa aqui é a minha constante K. Variável x está no expoente? Sim! Se a variável x está no expoente, o meu y depende de x, essa função é a função exponencial. Beleza? Vamos construir o gráfico dessa função. Vamos fazer o gráfico rapidamente aqui, ó. Se eu faço aqui, atribuindo valores para x e y, vou atribuir valores para x para encontrar meu y, beleza? Vamos pegar os mesmos valores da outra função. 0, 1, vou parar no 2 aqui. Naquele outro eu fui até o 3, né? Vamos pegar aqui. Então, ó, quando x é 0, aqui vai ficar 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 é 1, com mais 1, quanto, galera? 2, beleza? Quando x aqui é 1, vai ficar 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1, 2 com mais 1, 3. O último valor, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. Com mais 1, 5. Se a gente for construir o gráfico dessa função, tchanã, nós vamos ver o que vai acontecer com a nossa assíntota. Aquela reta que limita o gráfico da função. O gráfico jamais vai tocar a assíntota, né? Ela não intercepta a assíntota, ok? Então aqui eu pegando, melhorando aqui de novo. Ficou horroroso. Aqui ficou menos pior. Então, ó, 0. Então vamos lá, gente. Quando eu pegar esses caras aqui, vou marcar os pontos. Quando o x é 0, o y é 2. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou até aqui assim. Então quando o x é 0 aqui, dá 2. Quando o x é 1, dá 3.
Quando x é 2, dá 5. Então aqui está o comportamento da minha função. E aqui, ó. Opa, aqui não. Aqui eu vou fazer só até aqui. Então esse é o comportamento da minha função. Y igual a 2 elevado a x mais 1. Esse gráfico ele vai continuar toda a vida até aqui, até chegar no eixo x. Olha o que vai acontecer no 1. Aqui eu estou pegando a reta y igual a 1. Esse gráfico ele vai tentar encostar e passar na reta y igual a 1. Só que a gente viu no exemplo anterior que esse camarada aqui, 2 elevado a x, ele pode ser igual a 0? Jamais, né? Não tem jeito. Não tem jeito de você zerar a exponencial 2 elevado a x. Não tem a menor condição, não tem jeito. Tá? 2 elevado a x nunca vai ser 0. Se isso aqui nunca vai zerar, quer dizer que 2 elevado a x mais 1 jamais será igual a 1. Porque esse termo aqui não pode ser 0. Então esse gráfico nunca vai tocar na reta y igual a 1. Logo, y igual a 1 está fazendo o papel de quem? Está fazendo o papel da minha assíntota nessa função. Ou seja, o meu gráfico jamais vai tocar o y igual a 2x mais 1. Ok? Então, com isso, o que a gente conclui? Que esse camarada C aqui, ele é muito importante. Esse C, que é a constante aditiva na minha função exponencial, ela faz o papel da assíntota. Então, todas as vezes que eu pegar... Eu vou anotar isso aqui, ó. Na função, vou colocar assim, ó. Na função y igual a k vezes a elevado a x mais c, esse cara aqui, y, vou colocar assim, ó. Y igual a c é a assíntota horizontal. Essa observaçãozinha aqui embaixo, gente, ela é fundamental. Tá? Ela é muito importante. Todas as vezes que eu for construir o gráfico de uma função exponencial, essa constante C aditiva, ela vai fazer o papel da assíntota horizontal da minha função exponencial. Ok? Essas informações que nós conversamos até aqui, gente, digamos que são informações básicas que você precisa saber para o Enem, tá? Você precisa saber para a nossa aula de hoje, ok? Na nossa aula a gente vai falar um pouquinho ainda sobre progressão geométrica e ainda sobre juros compostos, mas o que há de essencial na função exponencial que você não pode, em hipótese alguma, deixar de saber para o Enem, está colocado aqui, tá certo? E isso vai impactar até na forma de você raciocinar em outras questões que não são questões de matemática necessariamente. Né? Você vai pegar lá, como eu falei, crescimento populacional em biologia, isso está lá. Quando você for falar de tempo de meia-vida em química, isso está lá. Né? Em geografia, pelo menos para você ter uma percepção, talvez a gente não precise dessas informações todas, mas quando eu for falar de teoria malthusiana, a função exponencial está lá. Em física, lei de resfriamento de Newton, equilíbrio da temperatura dos corpos, esse camarada está lá, a função exponencial está lá. A função exponencial é um prato cheio para o Enem. E eu considero que toda essa discussão que nós fizemos até aqui seja muito importante e essencial, é algo que você não pode deixar de saber. Beleza?